Opa, e aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilha para todo mundo, seja no Facebook, no Instagram, no Messenger, Twitter, Instagram. Já falei Instagram de novo, mas tudo bem, tropinha. Vamos continuar aqui. Aí começamos aqui como. Aí a gente começou a cair em pack mesmo. Como vocês puderam ver, deu uma bugada no meu celular. Tudo bem, tudo bem. Aí eu comecei a cair na casa L. Eu não queria cair com o resto dos meus amigos ali. Porque ninguém divide o loot, entendeu? Aí eu comecei aqui, procurar alguma arma. Aí sabe o que eu achei, Dropinha? A escasinha. O cartucho level 3, que é mais essencial. Um bípode. Spaz 12, eu não curto muito Spaz 12. Eu não curto muito mesmo não, né? Aí tinha um MP5 e um gelzinho. Aí rapaziada, se vocês quiserem que eu traga um vídeo, como fazer uma movimentação massa mesmo, comenta aí embaixo. Aí beleza. No vacilão. Achei um colete 3 aqui. Aí meu amigo. Aí os caras começaram a tirar na minha amiga, aí eu fui lá. Banquei de herói e fui lá. Aí deu uma travadinha aqui no celular. Foi lá pro tossir, gente. Aí tinha outro cara lá, chegou aqui, tentei pegar meu jaio, o cara tentou roubar minha Sky ainda. Peguei a MP5, fui tentar dar um capão no cara, derrubei ele. 70 de vida. Não, foi mal tranquilo. 70 de vida não. Aí eu não tinha kit nada. Que. Ó, tropinha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca desistir. Porque se você pensar negativo aí, você não vai conseguir chegar nunca onde você quer ir. Entendeu? Sempre pensar positivo, não negativo. Fala uma coisa pra vocês, nunca desistir. Tava continuando com o tropinha, né? Nunca desistir, sempre pensar positivo e não negativo. Aí, vamos continuar aqui. Tava rolando, não tava rolando treta nada agora. Aí, de boazinha, aí, fui correndo. Aí eu vi o barulho de tiro na casa lá onde eu tava, fui lutear. Era outro squad lá. Aí, pronto. Fui lá. Rapaziada, nessa hora, velho. Olha o capa pegando cara. 75. Ah, doido, gente. Capa daqui, menino. Aí o outro veio de bocão. Só meti um pipoco nele. 3 capão nele. Só 3 pipocos nele que eu dei nele. Só 70 de vida. Aí eu falando que eu era pro João sair. 103, gente. Olha o capão lindo. Que gente do céu. Vamos lá, vamos lá. Aí derrubaram a Esther. A minha amiga ali. Deram um capão nela. Eu tava aqui falando pra vocês que eu ia falar com o meu squad. Quando eu fui falar Esther, aí ela caiu. Derrotaram ela de algo ainda. Quando vocês botam na qualidade 720, vocês vão ver o barulho da algo. Não, o barulho da algo não. Vocês vão ver como deitaram ela. Entendeu? Aí derrubaram aquele cara lá que ia matar ele. Aí o cara da Costa de veio por trás. Peguei que ele. Aí eu dei só um pipoco nele. 3 capão dele e deitei. Aí eu só fui salvar ela. Não tinha kit, não tinha
nem bala pra mim. Aí só finalizou o cara da calça angelical ainda. Esse negócio de vir tutar, me peguei, mano. Tu tá ficando doido. Aí tá doido nessa hora que eu comecei a me gelar. Aí, rapaziada, eu vou deixar a partida rolar todinha pra vocês verem como é que foi. Tamo junto, tropinha. Foi. E bem, rapaziada, vocês viram aí, acabei morrendo aí. Mas vamos continuar aqui, o cara era gemadinho do meu squad. Aí começou a deitar um, derrubou dois. Aí foram lançar os dois caras que ele derrubou, né? Aí começaram a tacar granada nele. Foi pra trás da árvore. Se a granada fosse perfeitinha, ia matar os caras tudinho. Como não foi, não tá de boa. Aí, rapaziada, se ainda você não me segue no Instagram, arroba Sadman, tá quase pra bater 300 seguidores lá. Passa lá. Aí você ajuda demais eu lá, viu, mano? Tamo junto, tropinha. Aí vai continuar, né? O TRT foi pegar o couve, né? Os caras vieram por trás. Peguei, mano. Tu tá ficando doido. Aí desceram pelas escadas, né? Aí começou a atirar em um, não deu certo. Tava de carga vetor. Pegou gel. E ele não conseguiu. Mas, rapaziada, o vídeo ficou esse mesmo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Tá bom, tropinha? Tamo junto. Fui. That's when
I sing to you a symphony. Won't you